Rádio Jornal, a estação primeira da notícia. Mais informação para formar a sua opinião. Daniel Campos. São 10h05, 10h05. Olha, um fato que está repercutindo muito é exatamente aquelas declarações do ex-candidato a prefeito de Petrolina, Dr. Marcos Heride Jânio, do PSOL, expostas aí por meio de um vídeo que continua circulando nas redes sociais. Essas declarações do ex-candidato Dr. Marcos Heride Jânio não agradaram em nada a alguns policiais. E um deles, o presidente da Associação de Cabos e Soldados da região, Alberison Carlos, que também publicou um vídeo em resposta às provocações do médico e garantiu que vai entrar com uma ação judicial contra Dr. Marcos Heride Jânio. Em linha direta com a gente, vamos conversar com o presidente da Associação de Cabos e Soldados, o Alberison Carlos. Bom dia, Alberison. Seja bem-vindo ao Repercutindo, a Rádio Jornal. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal Petrolina, em especial aos meus irmãos policiais, bombeiros militares. Pois é, Alberison, está repercutindo essa decisão da associação, tanto de postar um novo vídeo com respostas a essas declarações, como também com uma ação judicial. Explica pra gente como é que está essa situação. Todo mundo sabe, como você bem frisou aí, que esse profissional da medicina, que infelizmente envergonha os nossos irmãos médicos, que prestam grande serviço à sociedade, e ele foi infeliz, falando mal da nossa categoria. Nós ajuizamos uma ação, e como resposta, que eu já havia dito, que enquanto eu for presidente da Associação dos Cabos e Soldados, todos que tecerem qualquer tipo de comentário que venha a denegrir a categoria e suas famílias, nós vamos agir dentro da lei. Então nós distribuímos na 21ª Vara Civil da capital, já impetramos a ação, entramos com a ação pedindo a reparação do dano que ele provocou, porque a indenização por dano moral de mais de R$100 mil. Inclusive nós sugerimos na ação em que ele, sendo condenado, a própria justiça indique um local que a gente possa fazer a doação desses valores, porque eu sei que a categoria concordará com isso tranquilamente, em ele sendo condenado e o valor que for condenado nós doarmos a uma instituição de caridade, a alguém que faz um trabalho em prol dos mais necessitados, porque não é admissível a gente, como policial e bombeiro militar, pais e mães de famílias, que sai todos os dias das suas casas, que não sabe se vai retornar, ser chamado de canalha, de bandido, de salafrário, dos termos mais chulos e piores que existem na nossa língua, a ponto de ofender a moral, naturalmente, dos policiais, dos bombeiros e de suas famílias, e também dos agentes de trânsito aí de Petrolina e de maneira geral. Bem como também nós vamos entrar com uma ação, essa é uma ação da Associação Pernambucana dos Cabos Soldados, e vamos impetrar também uma ação pela Associação Nacional, que eu sou diretor, né, porque ele esculhamba os policiais do Brasil e esculhamba os policiais do Rio de Janeiro também em outros vídeos. Então a gente já está fazendo o magistrado conhecer deste crime que ele cometeu e esperamos que ele responda e possa ser condenado, para que isso seja um exemplo didático, que isso seja um exemplo pedagógico, para que as pessoas compreendam que policiais, bombeiros militares e suas famílias merecem respeito. O Alberison, para a gente atualizar quem não acompanhou desde o início, para quem não viu esse vídeo do Dr. Marcos Heride Jânio, atualiza aí aonde foi nessas declarações dele, nesse vídeo que ele colocou, que ele atingiu diretamente aí aos profissionais da segurança pública, os cabos e soldados. Olha, não foi só os cabos e soldados, foram do soldado ao coronel. Ele começa o vídeo dele chamando canalhas, dizendo que a polícia no Brasil só mata negro, e ele começou a dizer que os policiais são policiais e hoje envergonham a nação. Então ele chamou de bandido, de canalha, como eu falei, de matadores, né? Chamou a polícia de tudo que não presta. Inclusive a gente se surpreende ao saber que ele tem familiares
inclusive um irmão que é oficial da polícia e outro que, se eu não me engano, é sargento, e não concorda com essa atitude dele. Então, se ele não respeita os próprios irmãos que ele tem, a própria família que ele tem, e esse fato dele não é o primeiro, ele já é reincidente, ele já falou mal dos caminhoneiros, ele já em outra oportunidade falou mal das policiais militares femininas. Então é preciso que seja dado um basta para que ele respeite realmente e saiba que a gente não é bandido, não é canalha, não somos assassinos e não somos desonestos como ele falou. Então, naquele momento que ele disse isso, ele generalizou, ele tentou fazer outro vídeo promovendo uma suposta retratação, e nesse vídeo ele volta a dizer coisas piores. Inclusive ele disse que prestou concurso para o CFO, que é o curso de formação de oficiais da PM, nos anos 80, e que a maioria dos coronéis que entraram com ele na época, aspirantes, e que hoje são coronéis, e que muitos já estão na reserva, entraram porque fizeram falcatruas, né? Entraram no concurso, né, de uma maneira que levaram vantagem, burlaram o sistema. Então ele já faz acusações ainda mais pesadas, e a gente faz aí na tese que a gente levanta, na petição, a gente coloca esse vídeo para que o magistrado também analise, e os oficiais que à época por acaso o reconhecem e que sabem que ele, né, tentou os atingir, que também devem entrar com uma ação contra ele para que isso seja freado, porque a acusação dele é grave. Quando ele diz que os coronéis hoje da reserva, boa parte, ou já está, boa parte não, acho que todos já estão na reserva, estão na polícia porque lá atrás fizeram falcatruas, porque cometeram várias atrocidades no aspecto de burlar, né, o concurso, fraudar o concurso. Isso é muito grave. Além de nos chamar de canalhas, de bandidos, ele também, em um vídeo, fala disso com muita propriedade. Ô Alberson, nós temos aqui na nossa outra linha o Dr. Marcos Eridjânio, que está pedindo espaço para participar com você no ar. Nós vamos abrir o espaço e o Dr. Marcos Eridjânio vai explicar aí, né, essa ação que está sendo movida aí pela associação contra ele e esse imbróglio todo. Dr. Marcos, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Alberto. Daniel. Bom dia a todos os policiais, a todas as forças de segurança do Estado, a todas as trabalhadoras, principalmente as mais humildes de Petrolina, que é uma grande percentagem que está sofrendo muito nesse momento de pandemia. Eu quero deixar um abraço para todos que perderam ou que têm ente querido doente dessa doença. E quero agradecer também o espaço para a gente tentar colocar os pingos nos is, esclarecer, até porque quem me conhece sabe da minha história de defesa. Todas as classes trabalhadoras e os policiais, as forças de segurança também é uma classe trabalhadora. Então, eu queria agradecer muito aí à Rádio Jornal o espaço que está nos cedendo. Pois não, pode falar, doutor. Bom, quem me conhece, eu sou de São José do Monte, filho de um agricultor analfabeto, com a professora da zona rural, militante desde sempre das causas sociais. Eu era dos movimentos estudantis no Recife, morando numa casa de estudante, sem nenhuma condição, porque era um tempo que médico só era filho de rico. Pra você ter uma ideia, eu sou de um lugar de 7 mil habitantes, fui o primeiro médico daquela localidade. Hoje já temos mais de 200 médicos, com os avanços das últimas décadas, mas na minha época só tinha eu. Era quase impossível sonhar em ser médico, eu me transformei em médico. Sempre na defesa da classe oprimida. Naquele tempo o povo passava fome como está passando agora. E quem me conhece lá no Carmo, São José dos Montes, sabe das minhas campanhas de arrecadar alimentos, porque naquele eu não sou a favor de esmola, porque eu acho que a gente tem que dar os direitos e não esmola. Mas naquele tempo esmola era o que existia entre a fome, a morte por fome, a desnutrição e mais uns dias de vida. Então eu sempre militei dessa forma. Sou político desde sempre, mas nunca ganhei nenhum mandato, até porque nunca fiz acordo com ninguém. Nunca deixei de defender os ideais de esquerda, não porque sou apaixonado por nenhuma tendência ideológica, mas porque eu acho que com a esquerda a gente tem mais investimento no social, e no país onde as crianças dormem com fome, estão dormindo mais com fome agora, nesses últimos dias, é urgente que você seja responsável com o próximo e com o seu país, com seus compatriotas. E é por isso que eu sempre defendi
à esquerda. Não porque sou apaixonado por Lula nem por ninguém, porque todo mundo erra, inclusive o presidente Lula. Então não sou fanático por partido nenhum, eu sou fanático por quem investe no social, por quem defende os trabalhadores, que são os verdadeiros responsáveis pelo progresso de Petrolina, do mundo de uma maneira geral. Então as forças de segurança são trabalhadores. Eu estou entrando no ar até para poder explicar o que houve, pedir desculpa também, obviamente, a todos os trabalhadores que se sentiram ofendidos. Eu não citei nome de ninguém, assim como eu reclamo da classe médica por ser charlatão quando prescreve medicação precoce para a Covid. Eu também tenho o meu direito de reclamar dos maus policiais, não dos bons policiais, que são a esmagadora maioria, mas eu tenho que reclamar sim do policial que entra na milícia, que tira a vida das pessoas sem julgamento. Então eu tenho que reclamar sim como um defensor da sociedade, eu não tenho como ficar calado. E o trabalho que eu citei é um trabalho científico, do doutor Alberto, que está aí, deve saber, que fala que as forças de segurança do Rio de Janeiro tiram mais vida do que as demais causas de morte externa. Então é uma coisa muito grave, é uma necessidade urgente que os policiais entendam que assim como as Forças Armadas estão para defender a nação brasileira, o país, as forças de segurança estão para defender os direitos do cidadão. E defender os direitos do cidadão é muito difícil. Agora começa com o policial se sentindo uma categoria que trabalha pelo povo, que é reconhecido pela sua importância, assim como os médicos, os bons médicos são. Não os médicos que prescrevem ivermectina, hidroxicloroquina, o zinco, ou seja o que for, mas eu tenho muitos amigos, né, na polícia, eu tenho um familiar na polícia, eu prestei o CFO de 95, onde fiquei no 2º colocado em 95, e 96 fiquei no 8º colocado. Então, tive vontade de entrar na polícia, não é porque eu tenho um pavor da polícia, é porque eu sempre quis contribuir com a polícia cidadã. Não uma polícia de farda, não uma polícia que se sente superior, mas uma polícia de classe trabalhadora, que também está sofrendo nesse momento onde o seu salário não dá para comprar nada. Onde muitos policiais ficam submetidos a ser presos pela decisão de um oficial, sem ter uma causa realmente grave. Então a gente sabe das pautas da polícia, a gente sabe que nesse governo federal os policiais não têm conseguido bons avanços, até porque a maioria mora nas comunidades e muitos meliantes deles combatem os erros. Então eu sou um grande admirador da boa polícia e sou também um grande contraditório da má polícia, da pessoa que usa a farda para fazer o mal. Eu acredito que nenhum policial defende nem devia defender o mal policial. A gente tem que defender a classe, e defender a classe é defender uma polícia cidadã, uma polícia admirada pela sociedade. Bom, doutor Marco, nós continuamos em linha com o presidente da Associação de Cabos e Soldados da região, o Alberison Carlos, que ouviu atentamente aí as suas explicações, e a gente volta para ele. Alberison, por favor. Olha, primeiro eu quero cumprimentar e dizer que, como presidente da associação, a minha obrigação é defender a categoria. Não é nada pessoal contra o doutor Marcos Veridigiano, que até então, pelo depoimento que ele deu hoje, e que agora me parece estar equilibrado, eu não queria nem citá-lo o nome para que as pessoas, se por acaso viessem em sua rede social atacar, ele não usasse, como ele chegou a dizer, que eu estava incitando as pessoas a tal fato, e isso não é verdade. Mas vamos aos fatos. Eu sei que o doutor Marcos Veridigiano tem uma história de luta na esquerda, mas eu quero dizer a ele que, com todo respeito, discordo completamente desse discurso dele agora, de parecer mais vítima de que quando ele fez o vídeo na internet. Ele foi agressivo, ele não falou dos maus policiais. Se ele pensou, mas a expressão dele, eu tenho especialização na análise textual, sou um profissional formado da área, sei muito bem fazer uma análise textual, e eu não vou concordar, mesmo que esse artigo científico que ele cita diga que as forças policiais do Rio de Janeiro matam mais pobres, porque eu nunca vi um artigo científico escrito, por exemplo, por alguém da esquerda, dizendo que policiais negros que saem de casa todos os dias morrem também lutando, né, pela população. Eu não posso analisar só por um ângulo. Negro existe em todos os campos, inclusive não só negro da cor, como da origem étnica. Então a gente levaria um debate extenso para tratar sobre isso. E eu não quero fazer uma análise agora nesse aspecto, mas quero me ater ao ato dele. O ato dele foi um ato que, se ele se arrependeu e hoje ele está pedindo desculpas, ele vai ter a oportunidade também de, na justiça, poder dizer o que pensa. Agora, o vídeo dele e os outros vídeos que ele fez, em nenhum momento ele especificou, ele generalizou. Ele vai ter direito à defesa, é amplo contraditório,
quero dizer que a ele que não tem nenhum problema se um dia nós nos encontrarmos e conversarmos de maneira equilibrada. Eu acho que ele tem toda a chance do mundo de se retratar e pedir desculpas. Agora, que ele foi infeliz, que ele generalizou e que ele atingiu uma categoria e que ele agradeça a Deus por ter uma associação que não é cabide de emprego e não é cabide, como ele bem disse, de promover-se politicamente pelo fato de eu ter sido candidato. Ele também o foi. Então a gente em nenhum momento incitou a tropa para que o ameaçasse ou dissesse algum desaforo a ele. Pelo contrário, a gente puxou essa defesa para que toda a categoria se sinta representada e represente contra ele esse ato que ele cometeu infeliz. Eu espero que ele continue nessa linha de pensamento, de equilíbrio. Ele tem todo o direito, e concordo com ele, que a sociedade não pode passar a mão sobre os maus profissionais, sejam eles médicos, professores, como também sou policial e outros profissionais, né, de maneira geral. Agora, chamar as pessoas de bandido, de canalha, de uma série de coisas, aí, meu amigo, se ele tivesse falado dos milicianos, eu ficava calado. Agora, falar de maneira geral, não tem como. Entendeu, Daniel? E eu quero aproveitar e agradecer a oportunidade de poder ter falado com ele e ele ter nos ouvido, de saber que a gente a todo momento, de maneira equilibrada, discorda democraticamente dele, que é um militante de esquerda, e que no país a gente tem que ter democracia mesmo, tem que ter militância de esquerda, militância de direita. A gente tem que respeitar as opiniões, jamais partir para os embates físicos, jamais partir para essa guerra que está hoje no país, criando esse clima ruim de uma sociedade dividida, e que infelizmente tivemos um governo de esquerda que, discordando dele mais uma vez, não trouxe nenhum progresso social. Mas isso a gente fala em outro debate, sem problema nenhum. Ok, doutor Marco Aridiane. Bem, eu queria citar outro ponto que eu falei no vídeo, sobre a perseguição de alguns maus policiais a nós militantes de esquerda. Esse fato que eu estou dizendo aqui pode ser comprovado por Geraldo da Acerola, que é um homem conhecido aqui em Petrolina. Quando nós levamos águas para os movimentos sociais que estavam no Bambuzinho, um policial emitiu, colocou uma multa no carro de Geraldo da Acerola no valor de R$6.000. Foi a maior multa que já houve aqui em Petrolina. Então, esse policial, ele é um mau policial. Essa é a pessoa que está imbuída do poder que o Estado lhe dá, ele é um mau policial. E eu queria pedir, inclusive, o apoio do doutor Alberes, que está aí interessado em defender as forças de segurança, que ele nos ajude a punir esses guardas de segurança que agem com ideologia, mutando um guarda, mutando uma pessoa, porque está lutando contra o que ele acredita ser um país melhor. E quanto ao que ele diz que não houve avanço na década do PT, acredito que todos os trabalhadores que estão me ouvindo aqui em Petrolina realmente reconhecem que com o Bolsonaro, que o doutor Alberes apoia, piorou bastante. Inclusive, a média de morte por Covid no Brasil, ela é 312 vezes maior do que a média mundial. Nós já passamos dos 350 mil mortes pela irresponsabilidade de colocar um genocida no poder, com a contribuição de pessoas como o Dr. Alberes. Então, assim, eu defendo a esquerda, eu defendo os avanços e não as coisas erradas que o PT fez. Eu defendo o apoio social, a maior aparato social. Porque hoje em Petrolina, muitas pessoas estão desempregadas e passando fome por culpa da irresponsabilidade de colocar uma pessoa sem capacidade para ser presidente da República. Isso também afeta os policiais militares, que estão com seus salários sem conseguir comprar nada. O policial honesto, que vive do que ganha, ele está com muitas dificuldades. E não teve nem o ganho com o Bolsonaro, que o doutor Alberes indicou para que o povo apoiasse. Então, assim, eu quero deixar meu repúdio a dizer que realmente não houve melhorias na década do PT. Se não houve melhorias na década do PT, houve piora com o Bolsonaro, e eu fico aqui me maldizendo das pessoas que têm juízo e votam um tirano que já levou 350 mil pessoas à morte por falta realmente de um combate ao Covid e não do estímulo ao Covid a matar. Porque quando ele fica mandando o povo usar remédio para evitar o Covid, ele está matando o povo. Quando ele fica sem usar máscara, ele está matando o povo. Quando ele fica dizendo e fazendo comício sem máscara, ele está matando o povo. E quem apoia uma pessoa que mata os outros está errado. E aqui fica meu sofrimento de ver o que o Brasil está passando, o que Petrolina está passando.
Doutor Marco, bom, como o nosso assunto principal é essa ação que a Associação de Cabos e Soldados da região pretende entrar na justiça contra o senhor por conta dessas declarações. Claro, eu também vou tentar ver se a justiça aceita minha reclamação. Eu quero deixar claro ao povo de Petrolina que eu também vou mover uma ação contra o seu Albérios e todos aqueles que disseram que eu sou um criminoso. E eu naquele vídeo peço desculpas que eu errei nas falas. Mas é muito difícil você ouvir falar em muitos policiais de farda fazendo mal ao povo. E a maioria dos bons policiais pagando o preço por isso, sendo difamados pelos que são mal policial, como esse que putou Geraldo da Acerola. Eu quero deixar claro que eu peço desculpa a todos os policiais, que é a grande maioria, mas tem meu repúdio aos nossos policiais de farda. E meu repúdio também a seu Albérios por ter dito que eu sou um criminoso. E doutor Marcos Albérios não é criminoso. Eu sou um médico digno que nunca fiz política por proveito próprio. Nunca fiz política para tirar proveito próprio. E se o senhor concordar comigo, eu nunca mais serei candidato a político, desde que o senhor também não seja. Para que esse episódio não sirva para a gente se aproveitar de política. Porque eu faço política pelo bem comum e não por interesse pessoal. Bom, ouvimos aí doutor Marco Eridiane. Doutor Marco, nós vamos voltar a palavra para o Alberson Carlos, que eu citei aqui que pretende a associação entrar com uma ação, mas ele disse aí, deu para a gente entender que essa ação inclusive já foi colocada. Doutor Alberson. A ação já está distribuída na 21ª Vara Civil da capital e eu acho que as considerações que nós temos que fazer na fala do doutor Marcos é o seguinte: a gente vê na fala dele um desespero já, o apelo dele e pedir desculpas não é de completo reconhecimento, porque se de fato ele reconhecesse, ele diria que atingiu a todo mundo e ele, como uma pessoa que eu reputo como um cara inteligente, deveria saber fazer análise textual. Eu sei que ele não tem obrigação porque não é profissional da área, mas ele deveria fazer porque ele tem que reconhecer que ele atingiu uma categoria de pais e mães de família, de guardas de trânsito. Se ele quisesse tratar do que Geraldo da Acerola sofreu, então ele trataria do que Geraldo da Acerola sofreu e não generalizando. Sobre a questão de ser candidato ou não, doutor Marcos, estou lhe conhecendo em voz agora, me conheci no vídeo naquele dia. A minha representação tem legitimidade e não lhe diz respeito. Tanto é que a minha categoria que eu represento, quando fui candidato a deputado federal, deu a mim 48.418 votos. E para o senhor que não sabe agora, aqui em Recife a possibilidade de eu assumir como Recife existe, assumir como vereador existe, porque a minha luta para ser um político de mandato é para que a categoria conquiste legitimidade representativa, para que tenha voz aonde se resolve as coisas, que é no Poder Legislativo, elaborando as leis. O Poder Executivo que faz o orçamento e promove a execução de tudo isso, já que a gente não pode se candidatar a desembargador. Então, ser político, meu amigo, não é o problema. O problema são os meios que se usam para isso e a forma que o senhor quer anular uma categoria, tentando tirar um verdadeiro e legítimo representante, não vai ter de maneira nenhuma qualquer tipo de anuência por parte da categoria, já que a categoria por onde eu passo, eu tenho mais aprovação do que reprovação. Mas quero dizer o seguinte, que o senhor realmente é um representante de esquerda, é um cara de esquerda, porque o senhor tira o foco do assunto para que as pessoas não visualizem o grave erro que o senhor cometeu e, evidentemente, o suposto crime que a gente disse que o senhor cometeu quando o senhor generalizou a categoria chamando de bandido, de canalha, de mau caráteres. Então é nisso que nós temos aqui que nos ater, a oportunidade que a Rádio Jornal de Petrolina nos deu e aos ouvintes que estão nos ouvindo, nos escutando neste momento. Pode representar contra nós, não tem problema nenhum, é um país democrático, agora fundamentação alguma o senhor terá. Agora, contra o senhor nós vamos ter, além destas fundamentações, outras que virão, porque o senhor, naturalmente, como integrante de esquerda, é um cara que se perde no discurso e que se perde se auto-atropelando na sua fala. Então, Daniel, eu quero agradecer a sua oportunidade, me coloco sempre à disposição, comunicar aos policiais e bombeiros militares que não acreditem nesta fala, porque o maior genocida que nós temos no país é Lula
e Dilma, que não construíram hospitais FIFA, que não deram ao povo abono FIFA, que não trouxeram para o povo educação padrão FIFA, que desviaram bilhões, trilhões da nação, e que Bolsonaro, coitado, está tentando lutar contra um sistema, e é claro que jogar ele como responsável, porque essa bomba estourou na mão dele, é o que doutor Marcos Eridijano vai fazer e muitos integrantes de esquerda. Continuo com as minhas convicções, sei que ao tempo certo o presidente vai reconhecer a segurança pública, mas nós, policiais e bombeiros, não podemos deixar a esquerda jamais voltar ao poder. Alberson, muito obrigado pela participação, é presidente da Associação de Cabos e Soldados e se manifestou aí aqui no Repercutindo sobre essa celeuma criada a partir de um vídeo do Dr. Marcos Eridijânio, onde os policiais se sentiram atingidos e através da associação estão entrando aí, ou entraram já com uma ação na justiça. Muito obrigado, Alberson. Dr. Marcos Eridijânio. Companheiro, primeiro eu quero deixar claro minha desculpa a todos os policiais e policiais de Pernambuco, meu abraço, fraterno abraço a todos meus amigos da polícia, que eu admiro muito. Eu quero dizer que esse cidadão aí não usa farda, não vai trabalhar, não sabe o que os policiais sofrem. Ele vive de politicagem dentro da associação, como dizia dentro da Casa Civil. É uma pessoa desclassificada, como o próprio nome está dizendo. Até porque elogiar o homem que não usa máscara no momento dele, elogiar o homem que aperta a mão e faz comício sem máscara numa multidão matando as pessoas, elogiar o homem que não comprou vacina para poder proteger sua nação, não merece o respeito de ninguém. Então viva o Brasil, viva o povo brasileiro e abaixo Bolsonaro e todos seus apoiadores e sua canifacina que ele tem feito nesse país. Um abraço a todos os policiais e as policiais de Petrolina. Esse homem quer ganhar visibilidade em cima de mim. Ele está interessado em ganhar um mandato, porque ele não sabe o que é usar farda, nem sabe se os policiais estão sofrendo hoje em Pernambuco e no Brasil. É um mentirosão, um demagogo. Dr. Marcos Eridijânio, do PSOL, participando aí, respondendo ao Alberson Carlos, que é presidente da Associação de Cabos e Soldados da região. Olha, o motivo da participação dos dois foi exatamente esclarecer essa celeuma a partir do vídeo que foi publicado aí nas redes sociais pelo Dr. Marcos Eridijânio, onde, segundo o presidente da Associação de Cabos e Soldados, houve aí uma generalização a partir desse vídeo de Dr. Marcos, com todos os policiais, com todos os agentes de segurança, né, que foram colocados de acordo ainda com a Associação de Cabos e Soldados num balaio só. Infelizmente, né, o debate entre os dois terminou entrando aí pela política, como não podia deixar de ser, porque ambos militam na política, e aí nós tivemos também uma colocação aí, um embate ideológico colocado pelos dois. Agora são 10h32 em Petrolina, 10h32, vamos repercutir nossos anunciantes e patrocinadores e a gente volta já. Repercutindo. Na Ferpazo tem preços baixos, condições especiais de pagamento, grande variedade em máquinas, ferramentas, parafusos, soldas, lonas, mangotes, motores, motobombas, forrageiras, geradores. Na Ferpazo tem a ferramenta e o EPI para construção civil, oficinas mecânicas e muito mais. Ferpazo, Avenida 7 de Setembro, no Ouro Preto, fone 38630981 e no José e Maria, fone 38645203. Vem fazer Mineirão, minha gente.